Será que meu filho vai conseguir assumir o negócio? Será que a minha filha está realmente preparada para isso? E se eles quiserem me tirar da gestão? E se acharem que meu jeito é antigo demais? Não vou deixar tudo que criei, tudo que suei nas mãos de outras pessoas sem saber se vão cuidar direito. Eles não vão conseguir cuidar de tudo isso sem mim. E por que eles estão tão interessados em saber como funciona tudo? Estão pensando que vou morrer logo, é? Herdeiro é quem recebe dinheiro. Sucessor é quem continua o legado. Qual deles eu quero deixar? Essas perguntas não saem da sua cabeça? Estão te fazendo perder o sono? Você nunca fala isso em voz alta para sua família? Nem com seus sócios? Mas elas estão ali, todos os dias. Você sabe qual é o maior problema? Você não está sozinho nessas dúvidas. Mas a maioria dos empresários do agronegócio, empresas que tocam esse país, está cometendo o mesmo erro. Deixa eu te contar alguns números que vão doer. 70% das empresas familiares brasileiras não sobrevivem à primeira sucessão. 7 em cada 10 negócios que levaram décadas para crescer desaparecem quando o fundador sai de cena. Não por falta de dinheiro, por falta de estrutura. Dessas empresas que sobrevivem à primeira sucessão, apenas 10% chega à terceira geração. Olha, isso significa que o seu neto provavelmente não vai herdar o que você construiu. Vai herdar os conflitos que você deixou sem resolver. 85% dos conflitos em empresas familiares têm origem em falta de clareza sobre quem decide o quê. Não é sobre dinheiro, é sobre poder. É sobre quem manda. E é aqui que está o pior. Enquanto você adia essa conversa, 3 coisas estão acontecendo simultaneamente. Primeira coisa, seus herdeiros estão esperando. Esperando você definir o jogo. Enquanto esperam, eles não desenvolvem autonomia. Eles não aprendem a tomar decisão. Eles ficam presos em um limbo onde não se sabe realmente se vão herdar, se vão trabalhar, se vão ser donos ou empregados de tudo isso. Isso cria um ressentimento, cria paralisia. Segunda coisa, seus sócios estão cansados. Cansados de não saber qual é o plano do futuro. Cansados de tudo depender deles e de você. E quando você não estiver mais lá? Porque um dia, não sei se você sabe, você não vai estar com eles. Eles vão embora. Levam a experiência, levam a confiança, essa confiança que foi construída no mercado e deixam um vazio. Esse vazio que ninguém consegue preencher. Terceira coisa, seu legado está sendo desmontado enquanto você ainda está aqui. Não por sabotagem, por falta de clareza, por falta de governança, por falta de conversas difíceis que vocês nunca tiveram. Você conhece a história de empresas familiares que explodiram, que viraram processo judicial, que terminaram em briga de família, que durou anos? A maioria delas começou exatamente aqui, com essas mesmas perguntas que você está fazendo agora, com essas mesmas dúvidas que você está adiando em resolver. A diferença é que elas esperaram até ser tarde demais. Deixa eu ser bem específico sobre o que acontece quando você, empresário, não tem um processo de sucessão e governança bem estruturado. O primeiro problema é que você vira gargalo. Tudo passa por você, tudo depende de você, você não consegue tirar férias, você não consegue ficar doente, você não consegue envelhecer. Porque se você não estiver lá todos os dias, tudo vai parar. E os seus herdeiros? Eles ficam esperando você tomar uma decisão, que talvez você até tenha tomado, mas não tem coragem de falar. Eles nunca aprendem a dividir sozinho, a decidir. O problema de tudo isso, conflito familiar vira conflito de negócio. Problema 2, conflito familiar vira conflito de negócio. Quando não existe clareza sobre quem manda, quem herda, quem trabalha, quem não trabalha,
a família vira um campo de batalha. Irmãos contra irmãos, cônjuges contra cônjuges, tios contra sobrinhos. E tudo isso acontece dentro do negócio, dentro da fazenda, dentro da propriedade, dentro do seu legado. Um terceiro problema, seus sócios saem, porque eles não sabem se vão continuar ali ou não. Porque não existe um plano, porque tudo é você. E quando eles saem, levam conhecimento, levam relacionamento, levam credibilidade. É muita insegurança. E você fica com um buraco que não consegue preencher. O quarto problema, seus herdeiros não estão sendo preparados. Não porque eles não têm capacidade, mas porque você nunca os preparou. Você nunca mapeou as competências deles para saber se realmente eles conseguem tocar o negócio. Você nunca criou um plano de desenvolvimento. Você nunca deixou eles errarem coisas pequenas ali para aprender, protegendo essas pessoas. Então, quando chega a hora de assumir, eles não sabem por onde começar. Eles vão ter insegurança. E o problema 5, não existe governança. Não existe clareza sobre as regras do jogo, sobre quem decide o quê, sobre como se resolve um conflito, sobre como se distribui o lucro, sobre como se herda. Tudo é baseado em conversas de corredor, aquelas conversas de domingo na mesa do almoço, em suposições, em esperança. E esperança não é estratégia. E aqui está o pior. Você sabe que isso pode acontecer. Você só está evitando. Você já viu isso acontecer com outros empresários. Mas você segue adiando. Porque é incômodo. Porque é difícil. Porque você não sabe por onde começar. Porque é difícil tocar nesses assuntos. Mas aqui está que a maioria não sabe. Sucessão não é sorte. Sucessão é arquitetura. E essa arquitetura tem nome, tem estrutura, tem um caminho claro. Existem empresas familiares que conseguem fazer essa transição de uma forma tranquila, sem grandes conflitos. Seus filhos assumem com segurança, seus sócios continuam, o legado não só sobrevive, ele cresce e a família fica mais unida, não menos. Qual a diferença entre essas empresas que acabam e que permanecem? Elas fazem o trabalho de casa, esse trabalho que você está evitando de fazer agora. Elas mapeiam as competências dos herdeiros, não para julgar, para desenvolver, para saber exatamente onde cada um é forte e onde ele precisa crescer e quem realmente não tem perfil para o negócio. Porque você não pode preparar alguém para um caminho que você não conhece. Elas criaram uma governança clara e isso não é burocracia, pode ficar tranquilo. Não para engessar, para libertar. Porque cada pessoa sabe exatamente qual é o seu papel, qual a sua alçada, qual a sua responsabilidade. Quando essas regras são claras, o conflito diminui drasticamente. Porque não há espaço simplesmente para suposição. Eles tiveram as conversas difíceis. Aquelas que você está adiando. Sobre dinheiro, sobre poder, sobre o futuro, sobre quem herda o quê e quem sai. E sabe o que aconteceu? Ficou mais unida, não menos. Porque a verdade, por mais incômoda que seja, sempre une mais do que a mentira. Elas prepararam os seus sucessores enquanto o fundador ainda estava lá para mediar tudo isso, para ser um conselheiro, enquanto ele ainda podia guiar essas pessoas, enquanto ele podia corrigir o rumo. Porque sucessão não é um projeto que você faz quando você se aposenta ou quando morre. Sucessão é um processo que você começa agora. E quando você faz tudo isso certo, algo mágico acontece. Você não perde controle. Você ganha liberdade. Seus filhos não ficam presos, eles ficam preparados. Seus sócios não saem, eles se tornam parceiros de verdade. E seu legado não desaparece. Ele tem sustentabilidade, ele se multiplica. Você construiu um império, mas um império sem sucessão é apenas uma ruína esperando para acontecer. Um império com sucessão bem feita é um legado que atravessa gerações. Você não chegou onde você chegou esperando que as coisas acontecessem sozinhas. Você agiu.
Mas e agora que isso tudo cresceu? Você chegou aqui porque tomou a ação certa, porque você enfrentou o problema de frente. Sua sucessão merece a mesma coragem. Eu tenho que te apresentar o Neoprime Agro, um programa que nós desenvolvemos, uma mentoria executiva em sucessão e governança. Não é um curso genérico, não é um workshop de um dia, é um processo muito bem estruturado, desenhado especificamente para empresários do agronegócio que querem fazer essa transição certa, ou pelo menos estruturar essa transição para quando seja necessário fazê-la. Nós mapeamos as competências dos seus herdeiros, nós criamos a governança que faz sentido para o seu negócio, nada enlatado. Nós facilitamos as conversas que vocês precisam ter. Nós fazemos tudo isso com discrição, com respeito, com foco total ao seu legado. Você não precisa fazer isso sozinho. E honestamente, você não deveria fazer sozinho, porque a emoção vai estar muito presente. Se você reconheceu a si mesmo nessa conversa, se você sente que o tempo está passando, que seus herdeiros precisam de preparação, ou tem dúvida se eles estão preparados ou dispostos para isso, que a governança hoje é um caos, que você não consegue delegar porque ninguém faz como você, então você precisa conversar com a gente. Não é uma venda, é uma conversa. Uma conversa com alguém que já ajudou dezenas de empresários, que atua no agronegócio, que está há mais de 18 anos trabalhando com empresas dos mais diversos segmentos, que viu empresas familiares explodirem por falta de estrutura e que sabe como evitar que a sua seja a próxima. Então aqui embaixo você vai ter mais informações para agendar uma conversa com um dos nossos consultores para que a gente possa entender, sem compromisso, sem pressão, apenas uma conversa honesta sobre onde você está, o que você está enfrentando e como é que a gente pode te ajudar. Porque o seu legado merece mais do que esperança. Merece arquitetura, merece clareza, merece um plano, merece ação, mas agora.